Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. A você que acompanha as redes sociais da Paróquia São Sebastião, da Diocese de Anápolis, Goiás, paz e bem. Essa é uma produção da Pascom, que leva até você uma palavra de fé. Nesse terceiro domingo do Advento, 13 de dezembro, celebramos já a proximidade do Natal de Nosso Senhor. Como nos diz o Salmo, tirado do Evangelho de São Lucas, sim, o Salmo responsorial será o capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, o Magnificat. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós, enquanto cristãos e cristãs, podemos alegremente parafrasear: nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. Queremos levar até você essa palavra de fé para que, antes das celebrações, você já possa ter contato, você já possa ser motivado, motivada, estimulado ou estimulada a tomar contato com a palavra proclamada na liturgia da palavra de nossas celebrações dominicais. E neste terceiro domingo do Advento, as leituras chamam-nos a atenção para a alegria fundamentada na certeza de que Deus nos ama. E ao mesmo tempo, esse mesmo Deus amoroso nos convida a ajudá-lo na construção do seu reino de amor e de paz. Assim, Deus espera o nosso acolhimento, o nosso consentimento. Mais ainda, Deus espera de nós o nosso empenho enquanto testemunho na construção desse reino de fraternidade, de justiça, de amor e de paz. Olhemos mais de perto a primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2 e de 10 a 11. Trata-se, nesse texto, de um momento em que o povo de Deus passava por uma intensa desigualdade social, passava pelo sofrimento da fome, do grande empobrecimento, grandes dívidas. E assim, era um momento onde o povo estava retornando do exílio, tentando restaurar aquela sociedade que fora destruída pela invasão de impérios vizinhos. Assim, a leitura proclamada é também um anúncio de um tempo novo, um anúncio de esperança, um anúncio de vida plena, baseada, fundamentada em Deus. A voz do profeta, então, se levanta nesse contexto para chamar a todos a viverem a solidariedade, a deixar o egoísmo para trás e atender, sobretudo, aos mais necessitados, aos mais pobres, que são aqueles que mais sofrem nessa situação de grande desespero político, econômico e até mesmo cultural. E a voz do profeta, portanto, vem ser uma voz de esperança, porque é uma voz que remete à vontade de Deus. Assim, é um anúncio, uma profecia também messiânica, porque a missão do servo, conforme vemos no livro do profeta Isaías, não é somente para exigir de nós ou daquele povo, de nós e também daquele povo, para que façam o que ele disser. Mas o profeta, enquanto voz de Deus, é também a ação de Deus no meio do povo. Ele age como um delegado, como um representante de Deus, portanto, como aquele que tem a salvação divina, que traz a salvação divina, porque ele foi
ungido pelo Espírito Salvador. E assim podemos ver logo no início da leitura: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. O tempo da graça do Senhor aponta para aquela plenitude que será completada em Cristo. A salvação será alcançada plenamente em Cristo, porque Cristo realizou as promessas de Deus. Jesus nos tirou das amarras do pecado, do egoísmo e instaurou definitivamente o ano da graça do Senhor. É assim que, na segunda leitura, tirada do texto mais antigo do Novo Testamento, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 24, que São Paulo apresenta para nós o cristianismo não como uma doutrina puramente de ideias, conceitual, mas o cristianismo como um modo de vida, como um modo de ser configurado a partir do próprio Deus. É um modo de ser pautado pela alegria, pela oração e pela ação de graças. É assim que podemos ouvir na primeira leitura, logo no começo, São Paulo nos dizendo: irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. É a vosso respeito que o Senhor quer te ver na alegria, em oração e em constante ação de graças. São Paulo também nos mostra a fidelidade de Deus às suas promessas, aquelas promessas de libertação, aquelas promessas de realização feitas no Antigo Testamento, como vimos na primeira leitura. Assim, São Paulo quer nos mostrar que Deus garante que Ele mesmo realizará, completará em nós aquilo a que fomos chamados, ou seja, a santidade. Deus realizará em nós, completará em nós a santidade, porque Deus está comprometido com a humanidade. Sua fidelidade é maior que a nossa fragilidade humana. Sua fidelidade é maior que todo e qualquer pecado, egoísmo da parte do ser humano. Olhemos finalmente para o Evangelho proclamado nesta liturgia. Ele é tirado do primeiro capítulo do Evangelho de João e nele vemos que João Batista é aquele enviado por Deus. É assim que começa o Evangelho. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Nisto podemos perceber que a missão de João Batista não é uma missão qualquer, não é uma missão humana, mas ao contrário, é uma missão que parte da vontade do próprio Deus. E o Evangelho nos diz que João veio como testemunha. Testemunha é aquela pessoa que se empenha não só na defesa de alguma coisa, de alguma outra pessoa, mas testemunha é aquele que assume para si, assume em sua vida aquilo que é o propósito de outra pessoa também. Neste caso de João Batista, ele que veio como testemunha, é aquele que empenhou toda a sua vida à vontade de Deus. É aquele que configurou a sua vida à vontade de Deus. É por isso que João é também o testemunha da luz. E a luz aqui no Evangelho de São João
coincide, se identifica com o Verbo, que é a palavra, que é o Filho, que é Jesus, o Filho de Deus. João dá testemunho, portanto, da luz que é Jesus. E esse testemunho tem como finalidade que todos possam chegar à fé. A missão de João é despertar a fé nas pessoas, a fé em Jesus Cristo. Por isso ele veio preparando o caminho para que as pessoas pudessem acolher Jesus. É por isso que o seu batismo foi um batismo de água, porque o batismo de Jesus é o batismo no Espírito Santo. E a fé que João quer despertar não é um mero sentimento, algo que é muito subjetivista, porém vazio de conteúdo. Esta fé é uma mudança de vida, é uma mudança do homem, da mulher como um todo, que implica mudança de pensamento e que se resulta num testemunho de vida, ou seja, num empenho, numa configuração ao próprio Cristo. E ainda no Evangelho de João, vemos que ele, questionado sobre quem ele era, se ele era de fato o Messias, João confessa ser apenas uma voz que conclama no deserto, que proclama a todas as pessoas a se prepararem para a vinda de Cristo. É nesse sentido que a missão de João Batista se liga à nossa missão, porque João não se colocou no lugar de Cristo, não se antecipou a Cristo como se ele quisesse ser o primeiro, mas João confessou que ele era apenas uma voz, que aquele que viria, ele não seria digno nem de desamarrar as suas sandálias. Por isso a nossa missão também é despertar no mundo, despertar em nossa vida, despertar nas pessoas ao nosso redor a fé em Jesus Cristo através do nosso testemunho humilde, sabendo que Cristo é maior que nós, que a nossa pregação e o nosso testemunho seja verdadeiramente o testemunho de Cristo e do seu reino de paz, de justiça, que a nossa voz possa endireitar os caminhos deste mundo, que a nossa pregação, que a nossa missão seja para fazer valer a salvação, o reino de Deus, onde ele ainda não chegou. Querido irmão, querida irmã, que neste terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria, o domingo que nos mostra a proximidade do Natal do Senhor e que nos conclama a nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, possa ser um domingo de reflexão, de meditação da Palavra de Deus, através desses simples pontos, dessas sinalizações que nós levamos até você. Nós sabemos que a Palavra de Deus é inesgotável, o Espírito do Senhor sopra onde Ele quer, mas que seja, volto a dizer, um estímulo, uma motivação a você ter um contato com a Sagrada Escritura, com a Bíblia. Essa foi mais uma produção da Pastoral da Comunicação da Paróquia Franciscana de São Sebastião, Diocese de Anápolis, Goiás. Convidamos você a seguir nas mídias sociais a Paróquia de São Sebastião e sinta-se à vontade para deixar a sua mensagem. Ficaremos muito felizes em recebê-la. Paz e bem.